Senhor é bom, Ele é bom e eterna é a sua bondade, amém? Hoje uma breve reflexão da palavra de Deus. Nós vamos falar um pouco aqui no livro de Provérbios. Vamos ler o livro de Provérbios, capítulo 13, Provérbios 13. Provérbios é o livro da sabedoria, é o livro do conhecimento. E se a gente se aplicasse a Provérbios o tempo todo, né? Ensino para os pais, ensino para os filhos, ensino para a vida, ensino para tudo. É a sabedoria de Deus aqui para que a gente possa seguir. E observo que o livro de Provérbios fala muito sobre filho, sobre família, né? É a base da sociedade, é a base de um lar abençoado. É o livro de Provérbios. E no livro de Provérbios, aqui no capítulo 13, diz assim: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. Então a sabedoria, ela parte também no ouvir, né? O ato de ouvir é um ato de sabedoria. Então o filho sábio, ele ouve o seu pai, ele ouve a sua mãe, ele consegue, dar ouvidos, mas o filho tolo, ele não consegue. Aí nós conseguimos observar a diferença de quem consegue e de quem não consegue. E se nós formos analisar, mesmo depois de adultos, muitos conselhos que nossos pais nos deram, se nós tivéssemos seguido, talvez, com certeza, teríamos vivido coisas diferentes. Porque toda vez que nós obedecemos a eles, nós tivemos coisas boas. No momento talvez nós não percebemos, mas depois que a maturidade vem chegando no decorrer do tempo, nós conseguimos perceber quão sábios foram os conselhos do pai. Porém aqui ele faz uma distinção entre o sábio e o zombador. O zombador, ele não dá ouvido à repreensão. Então tem uma diferença, é uma classe de pessoas, além de desobediente, ele é zombador, ele faz pouco caso, né? E aí os textos seguem dizendo: do fruto da boca cada um comerá o bem, mas do fruto da boca cada um comerá o bem, mas os infiéis só desejam a violência. Olha só, uma pessoa infiel, ele é terrível. Ou coisa terrível é uma pessoa infiel. Então, por mais que às vezes a atitude ali pareça não ser grave, pareça ser nociva, mas na realidade é um perigo, porque o infiel, você não pode confiar nele em nada. E o texto está dizendo: e do fruto da boca comerá o bem, mas os infiéis só deseja a violência. Quem vigia suas palavras conserva a sua vida. Quem vigia as suas palavras conserva a sua vida.
A gente está vivendo hoje, a gente tem que trazer os assuntos e pontuando com a geração. Hoje tem se levantado muito esse movimento feminista, tem se levantado assim muitas pautas em relação às mulheres, e eu vejo muitas das vezes um perigo muito grande, porque estão se incentivando as mulheres a desafiar os homens, há muitas das vezes até em luta corporal. Eu vi um vídeo que colocaram um homem bem gordo, assim, pessoa comum, já um senhor de idade também, forte, e duas lutadoras profissionais de boxe no ringue, elas com as proteção, a boca, tudo que tem, e o cara sem nada, duas, foi um massacre, as duas em cima, mas até davam, batia, mas não tem a mesma força, um murro que ele dava até de qualquer forma, porque ele não era um lutador, só se defendia, e de fato foi um massacre, as minhas saltas com o rosto quebrado, não sei. Aí às vezes é incentivado as mulheres a desafiar os homens, é um perigo, porque a mulher ela pode chegar a agredir um homem e ela receber de volta uma agressão, porque toda a ação, a reação é maior do que a ação, porque geralmente a reação é para neutralizar. Então aí às vezes você fala, mas se ele fizer isso vai preso. Sim, tomara que você tenha sorte de ficar viva, porque depois que morre, se acontecer uma tragédia, a Lei Maria da Penha não irá trazer sua vida de volta, os seus direitos não trará você de volta. E outra coisa, no nosso país, quem morre é quem se ferra, não tem lei e não tem direito. Você está vivo, já não tem direito de morrer, pior ainda, uma pessoa dessa que faz algo terrível assim, com poucos dias ele está solto, e a pessoa que desafiou, isso é um perigo. Aí às vezes as mulheres colocam a roupa mais sensual, outras seminuas, e saem nas ruas, e ela só se preocupa com o direito que ela tem de, como mulher, andar como quiser, respeito. Só que ela desconsidera o fato de que existem doentes, pessoas más, pessoas ruins, cruéis, que estão à espreita, só esperando. Porque tem alguns homens que sentem prazer em criancinha. Tem homens que sentem prazer com bebês. Imagine uma mulher nua, seminua, desprotegida, em uma rua escura, sozinha. Será que não consegue compreender que o seu direito não é melhor, o seu direito não é mais importante que a sua vida? Por que não se proteger? Por que não se adequar pela própria vida? É preciso refletir nessas coisas. Não tem polícia para todo mundo. Infelizmente terá momentos que você vai estar na rua e não terá uma polícia, terá ninguém para lhe defender. E essas pessoas cruéis, elas ficam à espreita, procurando uma presa. Você talvez esteja distraído, mas essa pessoa não está. Às vezes está mapeando o lugar que você vai, está mapeando a sua rotina. Quantos casos desses a gente vê? Então a gente precisa ter cuidado com essas coisas. Então o texto fala aqui: quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas aquele que fala demais arruína a si mesmo. Aqui também nós podemos trazer essa questão de falar demais, pessoas que falam demais mesmo. A gente vê, é uma lei, né, nas comunidades, em alguns lugares chamado favela, que a lei do silêncio ela impera. Nem tudo que você vê, você tem que falar, porque o falar demais pode trazer sua ruína. A Bíblia fala que quando você estiver diante de um rei, de uma autoridade, seja tardio em falar, e quando falar, pense bem as suas palavras. Às vezes estamos em alguns lugares de excelência, fomos convidados por alguém, e chega lá, a gente se intromete em assuntos que não era para a gente falar,
E talvez naquele momento ali as pessoas até aplaudam, falam, oh, poxa, que legal. Mas ao você sair, alguém vai chamar aquela pessoa que lhe trouxe, nunca mais traga esse rapaz aqui. Nunca mais traga essa moça aqui, ela é muito entrão. Então, o falar demais também acaba trazendo ruína para si mesmo, não é para a pessoa, é para você mesmo. Então, há várias formas de você se arruinar através das palavras malditas proferidas nas horas erradas. O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo do que se esforçam será atendido. Então aqui a preguiça também tem a ver com o esforço, tá vendo? O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Então hoje a gente percebe que existe muito preguiçoso. Aí talvez alguém diga, eu não sou preguiçoso, mas a Bíblia está dizendo que o ficar só planejando, sem ação, é preguiça. Hoje nós observamos que muitos jovens, eles querem, eu quero ser piloto de avião, eu quero entrar na faculdade de, quais mais caras que tem aí? É medicina, é mecatrônica, quais mais caras? Engenharia robótica, medicina, né? A náutica, né? Então são faculdades que precisam de muita grana. Aí vai, você é isso. Mas fica só nos planos, não se, sabe? Coisas mais simples, às vezes quer agariar um emprego melhorzinho, sei lá, em um banco. Tem que se preparar, tem que correr atrás. Mas olha quem alcança, não é quem fica desejando, não é quem fica sonhando. Sabe quem alcança? Quem alcança é o que se esforça. Aquele que se esforça será atendido. Então é o esforçado. Quem é que vence na vida? É o motivado ou o inteligente? Já se foi provado por várias pessoas aí no mundo que quem vence na vida é o esforçado, o motivado, não é o inteligente. O motivado, ele vai, se ele não souber, ele aprende. O inteligente, ele se prende na sua inteligência. Eu não estou dizendo aqui que não existe inteligentes que chegaram lá, mas a gente tem aqui um bom exemplo. Nós temos o Steve Jobs e nós temos o Bill Gates. O Steve Jobs, ele é o gênio. Através desse homem, que hoje temos computadores em casa, através desse homem nós temos o iPhone, o iPad, sabe? Ele modificou a indústria do áudio, a indústria do celular, que antes era cheio de botão. Então muitas tecnologias foi iniciativa do Steve Jobs. Mas tinha outro cara chamado Bill Gates, que ele era o motivado. O Steve Jobs inventou um sistema operacional top, lindo, estável. Porém, o Bill Gates também ofereceu um projeto dele que não era como o de Bill Gates, o de Steve Jobs, mas ele prometeu estar atualizando. Engraçado que o Windows atualiza até o dia de hoje. Você vai ligar, está lá atualizando. Você precisa atualizar. A Apple, o Mac, ele não é assim. Sai uma atualização de vez em quando, mas o Windows está sempre atualizando, não pode nem desligar. Ou seja, ele não conseguiu a perfeição, mas ele também pensou em algo. O motivado. Daqui a um tempo, no mundo inteiro, uma casa terá 3, 4, 5 computadores. Porque antes era pensado para a indústria. Ele disse não, e quando chegar esse dia, vai ser os meus computadores que vão estar lá. Então hoje de fato a Microsoft do Steve Jobs, do Bill Gates, ela está em todos os lugares, em todos os lares. A maioria dos computadores que você vai ver é o Windows, sistema operacional Windows. Na indústria a mesma coisa, os softwares que rodam as máquinas, dificilmente você verá o Linux, todos eles serão tecnologia Microsoft.
Então, cara, ele era motivado, o outro era inteligência. Mudou a história, falamos dele, mas o cara está aí até hoje, ganhando dinheiro, um dos mais ricos que existe. O motivado. Então, a motivação, correr atrás é que vai fazer eu e você avançar. Isso eu faço na minha vida. Eu não fico me apegando na minha inteligência, eu me apego na minha motivação. E aquilo que eu não sei, eu busco. Isso eu já falo para os que estão aí. Vai vir Enem agora, né, Raquel? Enem está chegando, tem que se esforçar. Tem que se esforçar. Só vai tirar boa nota se fizer aquilo que ninguém fez. Eu vejo aí todo mundo que fala que tirou boa nota, isso é verdade, né? Que tirou boa nota, estudou demais, fez várias redações e fez vários temas e testou várias coisas e ficou ali com a cara no livro, sabe? Aí conseguiu. Agora se preparar, faltando poucos dias. O inteligente, ele faz isso. Vai lá, confia na sua inteligência. Nem para chegar na hora ele presta, chega atrasado ainda. Entra pulando quase a mente, se arregaçando com tudo pelo portão que vai fechar. Ri, né? Eu vou testar para ver. Tem que testar valendo. Com o motor ligado em alta. Vou testar, não, tem que ir. É muito trabalho. É 2 dias de tribulação ali dentro. A cabeça cozinhando. Textos grandes. Tem que fazer a pena para não voltar nunca mais lá. Tirar nota boa e. Mas não. Vou estudar num dia, faltando uma semana. Meu Deus. Motivado que vence. Não se apoie na sua inteligência. Se apoie na motivação. Amém? Cuide do que Deus te deu. Se Deus te deu inteligência, cuide dela. Renove ela, mova ela. Não despreza. Porque se você for esforçado, aí será atendido. Ser atendido é porque não vem de você, alguém vai lhe dar. Você se esforça, aí Deus age. Agora tem gente que nem estuda, chega lá na prova. Deus me ajude. Não vá nessa não, você não se esforçou. O justo odeia a mentira, mas o ímpio traz vergonha e desonra. Está vendo? O justo odeia a mentira. Se você vê alguém mentiroso, não é justo. O justo não gosta de mentira. Porque assim, o justo odeia a mentira. Não está dizendo que ele não mente, porque todos nós mentimos. Ele odeia. Quando você odeia algo, você não faz constantemente. A pastora me disse: eu odeio o gingamento, né? Mas de vez em quando ela dá uma escapulida. Mas quando ela faz, poxa, porque eu fiz isso? Porque eu odeio, eu não gosto. Eu odeio música mudar. Eu odeio música mundana. Aí quando o homem se odeia, aí dá uns deslizes, de vez em quando lembra daquela música lá do tempo dos cuscuz abertos, da juventude, aí canta as 3 estrofes, e rapaz, você quer. É diferente do mentiroso, ele anda com a mentira, então é fácil descobrir. Então essas coisas partem de dentro da gente, de decisão. Se você quer justo, tem que parar com a mentira. Tem que odiar a mentira, né? Já diz a palavra de Deus. A justiça guardará o que anda com integridade, mas a maldade subverte o pecador. Seja íntegro, você vai ser guardado por Deus. Amém? Ande com integridade, que você terá a justiça de Deus. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres, tendo muita riqueza. Olha que interessante. E a gente está assim, pobre que diz que é rico, né? Eu vi no podcast, alguém fala assim: rapaz, seja autêntico. Aí você pega lá, bota um chroma key, sei lá, tira a foto, mas está na piscina de casa, está na laje, fingindo que está, sabe? Não, cara, você só tem dinheiro para comprar um tanque, bota o tanque lá, vai ser mais autêntico. Tome banho, bote lá, mostrando todo negócio. Você vai botar uma piscina falsa lá e fingir que está no sol, mas está na laje de sua casa. Seja autêntico. Usa inteligência artificial, agora é todo mundo artificial. Até os dentes hoje, o povo está encapando agora. Não faz mais clareamento não, bota uma capa branca.
Eu fico imaginando quando tirar essa capa, como é que tá atrás do dente. Não precisa escovar o dente, mas não, tá tudo atrás da capa, entrando ali e fica. A vaidade tá de um jeito terrível, véio. Capa de dente, capa, ninguém é mais real. Não, não é mais real não. Na origem não esqueça, é todo mundo. Meu Deus do céu, agora tá feio. O resgate pela vida de alguém são as riquezas que ele tem, tá vendo? Mas o pobre não corre risco de ser ameaçado. Sabe o que está dizendo aqui? Quanto mais rico você tem, mais as pessoas querem te sequestrar para receber o dinheiro do resgate. Quem vai sequestrar pobre? Você já ouviu alguém sequestrando pobre? Quando pega o pobre é para matar. É sem resgate. Olha como a Bíblia é incrível, né? Olha o que o texto está dizendo. Provérbios capítulo 13, versículo 8: o resgate pela vida de alguém são as riquezas que ele tem, mas o pobre não corre risco de ser ameaçado. É você pobre? Quem é que vai sequestrar um pobre, meu Deus? Vai pedir o quê de resgate? Coitado. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Você percebeu aqui a diferença? A luz do justo e a lâmpada. Luz é uma coisa, né? Lâmpada é outra. O justo ele é uma luz. O ímpio é uma lâmpada. Então a lâmpada ela tem um controle. Liga e desliga, liga e desliga. Acende, Deus vai lá e desliga. Brilhou, Deus apaga. Está se saindo, apaga, porque ele não é luz, ele é lâmpada. Está dando certo, está roubando, está mentindo, epa, aí daqui a pouco alguém desliga ele. Vai para as trevas de novo, volta. Então se esforce para ser luz e não lâmpada. Da soberba só resulta a discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. O soberbo, com ele está o que? A discórdia. O soberbo ele cria situações. O soberbo, sabe, inflama outras pessoas. Mas a sabedoria está com os que se aconselham. Mas aquele que ouve, né, e pede, recebe conselho. Eu lembro, a gente estava vendo o podcast do Thales Roberto. Ele disse que no momento da soberba dele, ele falou aquelas coisas baseado em falsidade. Pessoas que já vinham com falsidade com ele, sentava com ele, depois estava falando mal dele. E como ele é muito doido mesmo, chegou lá no palco e falou aquelas coisas, sabe? Segundo ele, estava falando num contexto de uma pregação, mas ele confessa, eu falei na soberba mesmo, estava soberbo, não estava nem aí. Mas ele disse que ele saiu, passou-se o tempo, o povo. Aí que Silas Malafaia ligou para ele: ô rapaz, o que você fez, moço? Eu vou para cima de você, rapaz. O que está acontecendo? Aí, não, pastor, porque eu quis dizer assim e acabou entendendo do jeito. Pede desculpa, pede perdão, né? Pede perdão. Se te perdoar, amém. Mas se não perdoar, amém também. Você fez só pede perdão. Aí ele disse que ele fez um vídeo, né? E pediu perdão. Então, olha só, a soberba veio, causou todo aquele estardalhaço, mas através do conselho que ele recebeu, porque aqui não é quem dá o conselho, é quem recebe. Através do conselho ele obedeceu, pediu perdão e retornou. Passou a prova dele lá, porque o perdão também não vai tirar as consequências, mas é o princípio, é o início. Então ele pediu perdão, nem todo mundo acreditou no perdão dele, né? E de fato ele viu se retratar. Eu quis dizer também que ele estava arrependido, mas ele pediu perdão àquele que feriu e agora foi se tratar, se reconciliar com Cristo, e hoje está aí de volta. Deus levantou o homem. Que eu vejo poucos acontecer isso, quase que raro. Aconteceu o que aconteceu e voltar até maior que o que estava. Então ele está bem assim, aqui no Brasil,
tá? Ele está carreira fora lá e está muito bem, um pastor de uma igreja gigante lá. Então, Deus tem abençoado muito a vida do nosso irmão Thales. E fico feliz por ver ele levantar novamente, pedir perdão, se reconciliar e Deus abençoar. E queria ver isso também com nossos outros irmãos que passaram e hoje, sabe, a soberba de uma forma que acabaram caindo. Mas eu oro ao Senhor para que o Gessé retorne, sabe, restaurado, para que a Priscila Alcântara retorne restaurada, que eles são criados no Evangelho. Outros aí, a Jamile, acho que a Jamile também disse, retorne para os caminhos do Senhor restaurada, que são pessoas que Deus usou muito aqui nessa nação, e por alguns motivos se afastaram, mas que Deus restaure eles, e que eles ouçam conselhos, e se retornem às primeiras obras, amém? Versículo 11, a riqueza, vamos encerrar. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas quem ajunta pelo trabalho, esse vê aumentar, tá vendo? A riqueza obtida com facilidade, essa faz o quê? Diminui, mas a que ajunta pelo trabalho, essa aumenta dia a dia, tá vendo? Mas tem pessoas aí que quer botar para quebrar, ele quer continuar roubando, dando um jeitinho, mas no final perde tudo. E ainda mais no Brasil, né? No Brasil fala que ninguém vence trabalhando, né? Só roubando. Vence sim. Para bem que a gente quer demais, mas o suficiente para viver uma vida digna nós teremos com o trabalho. Esperança adiada faz adoecer o coração. Desejo cumprido é árvore de vida. Tá vendo? A esperança adiada faz adoecer o coração. O desejo cumprido é a árvore de vida. Não perca a esperança. Não adie. Se você pode realizar um sonho, realize hoje. Não fique esperando, fique adiando. Às vezes você tem a possibilidade de realizar o sonho de alguém, mas você não faz. Aí a pessoa acaba apodrecendo, triste, né? Foi adiado, sabendo que alguém pode realizar. Tem pessoas que têm sonhos tão simples, né? Tão fáceis de serem realizados. E tem pessoas que podem realizar esses sonhos, mas não o fazem. Então não faça isso. Realize os sonhos que você pode realizar. Quem despreza a palavra terá de pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado. Ó, quem despreza a palavra vai pagar. Ó, mas o que teme o mandamento recebe. Quem despreza paga. Quem teme recebe. Olha só, um monte de gente desprezando, aí não sabe porque que a vida não anda, porque que anda tudo dando errado, está desprezando a palavra. Mas o simples fato de você obedecer os mandamentos, você agora é quem recebe. Deus te abençoa. Não desprezes a palavra de Deus. Não faça isso. O ensino do sábio é fonte de vida, para evitar laços da morte. O bom senso conquista favor, mas o caminho dos infiéis é intransitável. Misericórdia. O caminho dos infiéis, ele é intransitável. Imagine um lugar intransitável. É um perigo, né? Então não ande com pessoas infiéis.
Tenha bom senso. O bom senso conquista o favor, mas o caminho dos infiéis é intransitável. Quem é prudente com conhecimento, quem é prudente age com conhecimento, mas o tolo espalha as suas tolices. O Brasil está cheio de tolo, espalhando um bocado de tolice, um bocado de influência tolo, espalhando um monte de bobagem, um monte de besteira, um monte de gente seguindo. O mensageiro perverso se precipita do mal, mas o embaixador fiel produz cura. Você é embaixador de Jesus. Você é embaixador dos céus. Então, se você trouxer uma palavra boa, você transmitirá cura. A pobreza é a vergonha, e a vergonha sobrevém aos que rejeitam a instrução, mas o que aceita a repreensão será honrado. Olha que as coisas de Deus é diferente do que a gente quer. Pobreza e vergonha sobrevêm aos que rejeitam a instrução. É pobreza e vergonha. Por isso tanta gente pobre. E aqui a pobreza muitas das vezes é de poder aquisitivo, pobreza de alma, pobre de espírito. Sabe? A gente está cheio de dinheiro, mas é pobre. Mas quem aceita a repreensão será honrado. Deus vai honrar aquele que aceita a repreensão. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas os tolos detestam e afastam-se. E detesta e afasta-se do mal. Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro do tolo acaba mal. Anda com quem tem boas coisas. Anda com quem tem algo a oferecer. Anda com quem pensa melhor que você. Anda com quem tem planos bons. Anda com quem tem sonhos de projetos futuros. Anda com quem pensa em crescer. Anda com quem tem boas ideias. Não fica andando com esse povo que só pensa negativo, que só pensa em coisa ruim, só pensa em atraso de vida. Tem gente que tem a mente atrasada. E com essa pessoa que até hoje fala porque eu tirei da casa de mãe de família. Mente atrasada. Não quer estudar, não faz nada assim para melhorar de vida. Tem tudo, mas não faz. Mente atrasada. Não dá para colar. Então, se quer andar com sábio, é sábio. Se andar com tolo, é tolo. A desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. O homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos. Olha só. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Oh glória. Está vendo aí? O homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos. Ele sabe que eu vou partir, mas eu quero deixar meus filhos bem, de uma forma que até os filhos dele serão quem são os netos, né? Os filhos de seus filhos, os bisnetos, os tataranetos. Vai respingar em todo mundo. Mas o desgraçado ruim, sabe o que acontece com a riqueza do rico? Do ruim, fica tudinho para o justo. É depositada para o justo. As terras dos pobres dão mantimento em abundância, mas isso se perde por falta de justiça. Olha só, que a terra do pobre é produtiva, mas por falta de justiça ela se perde. Quantas pessoas que poderiam, se esse projeto da reforma agrária fosse real no Brasil, né? Se esse projeto, sei lá, do MST fosse um projeto bom, real, preocupado com, seria muito bom.
Pessoas aí que esperam a reforma agrária há muito tempo, nunca aconteceu. Só teve uma única pessoa que chegou aqui na presidência e que deu títulos de terra. Mas essa mesma pessoa que deu títulos de terra foi desprezada pelos aqueles que receberam. E aí colocaram outra pessoa que até hoje promete, não dá, mas fica juntando esse povo para ir para as ruas como se eles fossem massa de manobra. Mas a terra é produtiva. Mas a Bíblia está dizendo aqui que que a falta de justiça faz com que eles percam tudo isso. O que retém a vara odeia seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Quem retém a vara odeia o filho. Olha só o que o texto está dizendo. A vara aqui fala de repreensão. Às vezes é necessário dar umas palmadinhas. Às vezes é necessário abraçar. Às vezes é necessário bote sentado, converse, oriente. Às vezes é necessário um castigozinho, faz bem. Isso é amor. Mas se você é permissivo em tudo, você vai criar um ser humano terrível. Estávamos falando sobre isso hoje, né? Vocês estão confundindo as coisas. Eu vi também em um desses sites, não sei o que foi que eu vi, e o cara pergunta: alguém dessa plateia aqui, da nossa idade aqui, se lembra de alguma vez o pai perguntar: filhinho, você ama o papai? E ainda passa meio com medo do filho dizer não. Filhinho, você ama a mamãe? A gente ama. Você ama mais quem? O vovô ou a vovó? Você ama mais o papai ou a mamãe? Eu nunca vi o pai falar isso. Nunca vi. A lei era a lei, a palavra dele era a palavra dele, sabe? Ele demonstrava que me amava nos gestos, sabe? Quem quiser que tocasse no filho de Tom José, toca. Ninguém toca. Nas filhas, ele tem pai, ele tem mãe. Ninguém mexe em filhos que tem pai, mas fala pai e mãe de verdade, porque o pai pode ser um padrasto, o pai pode ser um madrasto, o pai, tá? Que protege, que ama mesmo. Se é pai, ninguém mexe. Aí que você prova que ama. O filho tem que obedecer, e você terá atitudes com ele firmes, e lá na frente, quando ele crescer, ele vai reconhecendo: meu pai me ama. Deus nos ama. Deus não passa a mão na nossa cabeça. Deus não anda, sabe, coitadinho, não. Faça o certo. Se não fizer certo, papai castiga. Então está explicado porque muitas das vezes estamos perdendo batalhas sobre nossas crianças, porque os pais têm tirado o foco da palavra. E tem ouvido agora psicólogos, tem ouvido esse povo aí. Tem gente aí dando orientação para filho, nunca criou nenhum filho, só tem um cachorro em casa. Olha lá ainda, dando, e você está pegando isso aí. Não faça isso. Fica aí nessa, bobo. Tem gente que nunca casou, está dando um conselho a quem é casado. Tem gente que nunca ganhou dinheiro, está aconselhando quem a ganhar dinheiro, faz até curso, e fica um monte de idiota atrás. Maior autoridade sobre a vida da família em tudo é a Bíblia. É a maior autoridade. Segue e tu vai ver dar certo. E não precisa nem ser crente, viu? Só obedece e faz para tu ver se não dá certo. Elas não querem, né? E o texto está dizendo: quem retém a vara odeia seu filho. Não ama, odeia. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos ímpios passa fome. Seja justo, e você terá o suficiente para viver, e viver bem. E para encerrar, a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata, a tola, a derruba com as próprias mãos. Quem anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse despreza.
Então, a mulher sábia edifica a sua casa, a tola derruba, e com as próprias mãos, não precisa da ajuda de ninguém. Mulheres, sejam sábias, sejam inteligentes. Vocês são muito importantes para nós homens perdermos vocês. A mulher é muito importante. A mulher, eu vou trazer aqui um estudo para novos casados. A importância da mulher no casamento, a importância do homem, cada um nos seus papéis. Que coisa mais linda. Mas estão destoando essas coisas. Vou fazer um estudo aqui, eu creio que eu vou alcançar muitas pessoas com isso. Eu não vou nem entrar em assunto de como criar filho, não. É para casal, novos casais, como lidar. Amém? Vamos ficar de pé. Eu gostaria que a Raquel fizesse a oração encerrando. Deus, eu entrego a tua palavra. Deus, eu entrego os nossos corações a ti, que possamos guardar de todo o entendimento, de tudo que foi dito aqui nessa noite, que os nossos corações venham guardar, que os nossos olhos venham estar atentos, nossos ouvidos atentos, Deus, a entender aquilo que o Senhor quis falar conosco hoje, que possamos lembrar de todas as palavras, que o nosso coração venha ser terreno fértil, para que essas palavras venham germinar, que venham trazer frutos, que possamos ser sábios no andar, no falar, nos comportar, possamos ser sábios em nossas atitudes, em nosso próprio entendimento, Senhor. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja endireitando as nossas veredas, que o Senhor esteja nos guiando todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, hoje e para todos sempre. Amém. E que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, e você diz amém. Está encerrado em nome de Jesus.